Olá, fera, tudo bem? Tudo jóia? Estudando dilatação térmica? Que coisa boa, hein? Essa garrafinha aqui, tá bom? Contendo água, uma garrafa plástica. Às vezes a gente coloca uma garrafinha dessa dentro do congelador, tá bom? Após alguns minutos ou horas, enfim, a gente quando tira essa garrafa, ela estourou. Ela não suportou ficar por muito tempo dentro dessa geladeira. Por que será que isso ocorreu? César, mas se eu pego essa garrafa aqui, César, e não coloco água até o final, não encho totalmente, eu realmente consigo com que essa água resfrie, com que apareça gelo e ela não estoura. Exatamente. Por que quando ela está totalmente cheia, isso ocorre? A gente vai explicar para todos, né? Por que disso ocorrer? O porquê disso ocorrer. Vamos mais adiante. Você já parou para ver, caso você dirija, quando você chega em casa, às vezes, após um trânsito absurdo, por volta de 6, 7 horas da noite, o seu tanquezinho de combustível está marcando um certo valor lá, tá, sei lá, metade do tanque, tá? E quando você acorda pela manhã, você chega em casa, ele estava marcando lá metade do tanque. Quando tu acorda de manhã, que tu liga o carro, ele está marcando um pouco menos. E aí você diz, pô, o que foi que houve? Usaram meu carro à noite? Não pode ter sido isso, né? Deve ter ocorrido alguma coisa estranha, tá? Então, o tema da aula de hoje é para tentar explicar de uma maneira super clara o porquê da dilatação dos líquidos ser tão interessante, estar tão presente no nosso cotidiano. Poderia adiantar, certo, que nas provas contextualizadas, né, que quase todas hoje em dia levam esse tema, trazem essa ideia de contextualização, esse tema está extremamente presente. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro, que aí eu vou colocar a nossa garrafinha para a gente começar. Vamos lá. Dilatação dos líquidos. Deixa eu selecionar a nossa canetinha aqui. Pronto, selecionado. Temos aqui um certo recipiente contendo um líquido, tá? Que encontra-se a uma determinada temperatura, θ1. Beleza. Você sabe que ao aquecer esse sistema, tanto o recipiente como o líquido estarão sendo aquecidos. Tranquilo? Lembre-se disso aí. E lembre-se que nós, quando conversamos sobre mudanças de estado, rapidamente, quando a gente falou sobre no início, sobre dilatação, a gente conversou que o estado líquido, no estado líquido, as moléculas encontram-se mais livres do que no estado sólido. Há uma maior liberdade no estado líquido. Maior liberdade nos líquidos do que nos sólidos. César, mas isso é importante por quê? Porque, vejam só, quando eu aquecer tanto o recipiente quanto esse líquido, vamos supor que o volume inicial dos dois seja igual. O volume inicial do recipiente seja igual ao volume inicial do líquido. Como o líquido é um estado físico de maior liberdade, o coeficiente de dilatação volumétrica dos líquidos será, deixa eu apagar aqui, será sempre maior, ou quase sempre maior, né, do que o coeficiente de dilatação térmica de um sólido. Consequentemente, quando eu aquecer os dois, o líquido vai se dilatar mais, obviamente, desde que eles tenham o mesmo volume inicial. A dilatação volumétrica do líquido será maior do que a dilatação volumétrica do meu recipiente sólido. Isso vai fazer com que, normalmente, após esse aquecimento, um volume seja transbordado. Ocorra um transbordamento desse líquido aqui. Esse ΔV que transbordou não representa o que o líquido se dilatou. Esse ΔV que transbordou representa aquele volume do líquido, tá, que excedeu ao volume do recipiente, ou seja, representa aquilo que o líquido se dilatou mais que o recipiente. A gente pode escrever da seguinte forma. Vamos colocar uma paginazinha em branco aqui para a gente. A gente pode escrever que a dilatação volumétrica aparente
do líquido, que é a que transbordou, tá certo? Essa aparente do líquido é a que transbordou, é igual à dilatação volumétrica real do líquido, menos a dilatação volumétrica do meu recipiente. Isso é extremamente importante para você. Dilatação volumétrica aparente do líquido, o que transbordou, é igual à dilatação real do líquido menos a do recipiente. Por exemplo, se eu tiver no início um volume inicial, tanto para o líquido como para o recipiente, volumes iniciais iguais. Vamos supor 100 centímetros cúbicos. Certo? Eu vejo que após um certo aquecimento, ocorreu um transbordamento de 2 centímetros cúbicos. Dizer que transbordou 2 centímetros cúbicos não é dizer que o líquido só se dilatou 2 centímetros cúbicos. É dizer que a dilatação volumétrica do líquido, real do líquido, é a dilatação volumétrica do meu recipiente mais 2. Por exemplo, o meu líquido pode ter se dilatado 10 centímetros cúbicos, por exemplo, tá? E o meu recipiente quanto? 8. Não, esses 10 centímetros cúbicos a mais não vão caber nos 8 centímetros cúbicos que o recipiente se dilatou. Resultado, vai ser transbordado, vai derramar 2 centímetros cúbicos do líquido. Então, a dilatação aparente de um líquido é a dilatação real desse líquido menos a dilatação volumétrica do recipiente. Tranquilo? Beleza, né? Entendido, tá? Então vamos embora. Chega só comigo aqui rapidinho. Imagine só então se os combustíveis fossem vendidos para a gente por massa. A gente iria ser menos enganado. Talvez eu até possa estar sendo um pouco duro com essa informação. Mas não é uma informação que os engenheiros não saibam. Eles sabem disso aí. Não é uma informação que o dono do posto não saiba. Ele sabe disso daí. César, então por que ele não vende assim? Não sei. Talvez seja uma estratégia de mercado, tá? Mas uma coisa é certa, quando a gente paga por 20 litros de combustível, a gente não necessariamente está comprando 20 litros de combustível, porque possa ser que esse líquido, tá? Que essa gasolina, que fica normalmente no subsolo desses postos, por uma questão de segurança, tá? Esteja extremamente aquecida e, consequentemente, a gente esteja pagando por menos volume. Tá certo? Não tem jeito, infelizmente todos funcionam assim. E aí, o dono do posto de gasolina chega para mim e diz: César, mas eu faço isso, César, porque eu também, quando compro esse combustível, eu compro dilatado. Concordo com ele. Tá? Então, teria que na matriz, teria que no início do processo, isso ser cuidado. Ter esse cuidado financeiro com o consumidor, que é uma coisa que a gente sabe que não existe. Na verdade, nós sempre pagamos muito mais impostos por causa dos atravessadores. Nunca a gente pega o produto direto. Ele sai aqui, passa por alguém que compra, que distribui, que vende, que tem um lucro. Então, cada um tira o seu lucro e o resultado final a gente paga mais caro pelo combustível, como a gente está pagando a cada ano mais caro. Mas sabe que isso poderia ser resolvido? Não, lógico que não iria resolver o preço, tá? Mas a gente pelo menos seria um pouco menos enganado. Então vai a dica. Evite abastecer, tá, o seu carro ao tipo 11 horas da manhã, meio-dia, 1 da tarde. Evite. Horários de grande aquecimento, evite. Tente sempre finalzinho de expediente, de 6 da noite, de 7 da noite, tá? Ou cedinho, de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. César, mas o tempo é curto, tá? Pega a dica, tá? Eu particularmente faço isso. Tá? Eu, particularmente, por entender um pouquinho mais, e hoje você entende um pouquinho mais disso, eu tento abastecer ou mais cedinho ou mais no final da tarde. Tranquilo? Ou à noite, né? Acho que final da tarde é tão interessante. Finalzinho de noite, de 7 horas da noite, 8 horas da noite. Tá bom? Voltando à questãozinha do líquido, por que ocorre aquilo com a água? Por que com a água a gente tem aquele comportamento diferenciado? Ou qualquer outro líquido que contém água, aquele meu exemplozinho com uma garrafinha, ocorre também com refrigerante, cerveja,
tá? Então vamos tentar explicar o que é que ocorre. Vê só. 4 substâncias têm um comportamento anômalo, comportamento diferenciado, tá? Das outras substâncias. São elas: água, ferro, bismuto e antimônio. Bismuto, ferro e antimônio, a gente esquece um pouquinho, porque não são tão importantes para a gente nesse momento. A água, a gente precisa conversar agora sobre ela. A água funciona diferente. Por quê? Porque em uma determinada faixa de temperatura, quando eu estou aquecendo a água, em vez dela se dilatar, ela se contrai. Isso é totalmente diferente de todos os outros líquidos. Aliás, de todas as outras substâncias, tirando essas outras 3 que eu citei junto com a água. Então, isso a gente chama de comportamento anômalo da água. Tranquilo? Do mesmo jeito que numa determinada faixa de temperatura, quando eu resfrio a água, em vez dela se contrair, em vez dessa amostra se contrair, essa amostra se dilata. Então, o que é que está ocorrendo naquela garrafinha? É exatamente isso daí. O plástico funciona normalmente como qualquer outra substância, tá? Qualquer outro corpo, qualquer outro material. Então, quando a gente põe no congelador aquela garrafinha, aquele plástico, vai se contrair, vai reduzir as suas dimensões, enquanto que a água, em uma determinada faixa de temperatura, vai se dilatar. Resultado, o recipiente se contraindo e a água se dilatando, estoura. Por isso que a gente não pode colocar até o topo dessa garrafinha plástica a água. A gente tem que deixar um espaço para esse comportamento anômalo da água. Tá. E aí? Entenderam? César, por que ocorre? Vamos lá para a nossa telinha que aí você vai entender, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Bom, o que é que está ocorrendo? A água possui moléculas polares, tá? Deixa eu colocar aqui, a água é uma molécula polar. Isso faz com que hidrogênios de moléculas de água se liguem eletricamente com outros hidrogênios de outras moléculas de água, formando o que nós chamamos de pontes de hidrogênio. O pessoal da química vai explicar perfeitamente isso daí para vocês. A gente vai citar só a existência dessas pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas não têm sempre o mesmo arranjo, elas não possibilitam o mesmo arranjo molecular para o gelo e para a água. No estado sólido, essas pontes, quando elas são arranjadas, quando você olha o arranjo molecular, esse arranjo molecular está bem expandido, está bem afastado, está bem dilatado. Então, quando a gente provoca o aquecimento da água de 0 até 4 graus Celsius, que era para a água estar se dilatando, ocorre uma quebra dessas pontes de hidrogênio. Quando essas pontes de hidrogênio se quebram, há um rearranjo molecular dessa amostra da água. Nesse rearranjo molecular, que é uma coisa instantânea, vai ocorrendo instantaneamente, de acordo com o aumento dessa temperatura, nesse rearranjo molecular, essas moléculas ficam mais juntinhas. Então, em vez de estar ocorrendo uma dilatação da amostra da água, de 0 até 4 graus Celsius, que é quando vai estar ocorrendo a quebra dessas pontes de hidrogênio, você terá uma contração dessa amostra de água. A partir de 4 graus, a gente estabelece que continua tudo como era antes. Há uma dilatação da amostra, devido principalmente à agitação molecular que aumenta. Tranquilo? Mas de 0 a 4 graus Celsius ocorre esse comportamento anômalo da água. César, no sentido contrário, a gente tem a mesma coisa? Tem a mesma coisa. Se eu estiver trabalhando de 4 até 0 graus Celsius, resfriando a amostra, era para essa amostra estar sofrendo uma contração e ela vai estar sofrendo uma dilatação. Isso faz com que a 4 graus Celsius, você concorda comigo que a água em 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius, quando comparada com a água a 4 graus Celsius, a 4 graus Celsius, a água possui volume mínimo.
Porque ela não está se contraindo e a partir daqui ela dilata-se novamente. Então, se ela possui volume mínimo, a 4 graus Celsius a água vai possuir densidade máxima. Isso é bom, cara. Veja, esse volume mínimo e essa densidade máxima, César, eu não entendi por que densidade máxima. Densidade é massa sobre o volume. Como a massa permaneceu constante, para uma menor densidade, um maior volume e vice-versa. É que vai possibilitar que a gente tenha, às vezes, em regiões muito frias, camadas de gelo, tá? Camadas de gelo. E aqui embaixo, água. Camadas de gelo a 0 graus Celsius e aqui embaixo água a 4 graus Celsius. Você quer que eu explique rapidinho? Bora lá? Explicar por quê? Vamos lá? Deixa eu mostrar para você. Imagine que eu tenho aqui água, um esquemazinho simples, e que o ambiente esteja a 5 graus Celsius. Então a minha água vai estar a 5 graus Celsius e o fundo do meu recipiente também, do meu lago, a 5 graus Celsius. Beleza? A temperatura desse ambiente caiu para 4 graus Celsius. Bom, se caiu para 4 graus Celsius, vamos começar com 6, fica melhor de você entender. Bora lá. Retornando, volta feita. Supondo que esteja a 6 graus Celsius. Vou escrever mais rapidinho aqui, tá bom? O meu ambiente caia para 5 graus Celsius. Então, quando o meu ambiente cair a 5 graus Celsius, a temperatura da superfície da água vai a 5 graus Celsius e a água a 5 graus Celsius tem densidade maior do que a 6 graus Celsius. Porque se eu pego 5 graus Celsius e 6 graus Celsius, a 6 graus Celsius a água está mais dilatada. Se ela está mais dilatada, ela tem densidade menor. E a 5 graus Celsius, densidade maior. Então vai ocorrer o fenômeno da convecção. Tá? E, consequentemente, após algum intervalo de tempo, essa água aqui embaixo também estará a 5 graus Celsius. Não tem problema. Aí a temperatura do ambiente cai mais. Temperatura do ambiente caindo mais, vamos supor que ela vá até 4 graus Celsius. A água a 4 graus Celsius é mais densa do que a água a 5 graus Celsius. A convecção vai ocorrer novamente, sem nenhum problema. Beleza? O problema é se a água esfriar novamente. Porque se a água esfriar novamente, se o ambiente cair mais a temperatura, supondo para 3 graus, a água a 3 graus não é mais densa do que a água a 4 graus. Então o processo de convecção se encerra, fazendo com que essa temperatura aqui caia. Caia para quanto, César? Para 2, para 1, para 0, para menos 2, para menos 10. E a água ainda continuará aqui embaixo a 4 graus Celsius, permitindo que os nossos peixinhos sobrevivam aqui embaixo. Peixe lindo, né? Beleza. Então, vamos retornar para a nossa páginazinha. Espero que você tenha entendido realmente. Eu coloquei uma figurinha só para que você perceba. No gráfico, ó, a 4 graus Celsius você tem volume mínimo, consequentemente a 4 graus Celsius você tem densidade máxima. Tá certo? E essa figurinha espetacular que foi sobre aquilo que eu falei, tá? Que você tem a camada de gelo aqui, pode ter certeza que aqui no fundo você tem água, tá? Sem nenhum problema. E água, diria, viu, a 4 graus Celsius, viu? A 4 graus Celsius, uma água razoável, quando comparada com a temperatura aqui fora, que está a menos alguma coisa. Eu, quando viajei, eu sei que não é hora de estar falando sobre isso, mas eu viajei para Bariloche uma determinada vez e peguei de sensação térmica menos 17 graus. Eu, meu amigo Carlos André, tá? Então, menos 17 graus, mas a água estava 4 graus, que comparando com menos 17, está bem quentinha, viu? Tranquilo? Beleza? Então, vamos finalizar com o nosso exercíciozinho para fechar essa primeira ideia de dilatação dos líquidos. Vamos lá. Um bulbo de vidro conectado a um tubo fino, com coeficiente de dilatação desprezível, contendo certa massa de água na fase líquida, é mostrado a seguir em 3 situações de temperatura. Na primeira, o sistema está a 4 graus Celsius. Na segunda, a 1 grau Celsius. Na terceira, a 10 graus Celsius. Conforme a temperatura, a água ocupa uma certa porção do tubo. Tal fenômeno é explicado por quê? É explicado, pessoal, quando ele vai de 4 graus Celsius até 1 grau Celsius, a 4 graus Celsius é onde ele tem um volume mínimo para uma mesma massa. Menor até do que a 1 grau Celsius. Mas a 10 graus Celsius, o meu volume é maior do que a 1 grau Celsius. Ele tem uma certa reduçãozinha,
tá? Ele tem uma certa reduçãozinha, se eu pegar aqui 1 grau mais ou menos, mas a 10 graus eu tenho um volumezinho maior, tranquilo? Então, ó, beleza, né? Entendido. Então, pelo aumento de volume de água de 0 até 4, não, de 0 até 4 diminui. Pela diminuição da densidade, não, a densidade aumenta. Pelo aumento do volume da água a partir de 0 grau, não. Pelo aumento da densidade da água de 0 até 4 graus Celsius, seguido da diminuição da densidade a partir de 4 graus Celsius. Vamos só retornar aqui para você sacar. Olha, há um aumento de densidade de 0 até 4 graus Celsius, seguido de um aumento de uma diminuição de densidade de 4 até 10 graus Celsius. Tá? Vamos ver se o outro vídeo está melhor, mas esse já está bem interessante. Letra E, pela diminuição do volume da água a partir de 0 grau. Não é a partir de 0 grau, é de 0 grau até 4 graus. Tá? Depois de 4 graus aumenta outra vez o volume. Então, letra D, pelo aumento de densidade da água de 0 até 4 graus Celsius. Na verdade, ele quis afirmar aqui pela diminuição do volume da água de 0 até 4, tranquilo, seguido do aumento do volume da água a partir de 4 graus Celsius. Então, gabarito letra D, retorna aqui para a nossa telinha e espero que realmente vocês tenham entendido esses nossos exemplos contextualizados, né, quanto à dilatação dos líquidos. Procure um pouco mais na internet, você vai encontrar vídeos excelentes quanto a isso daí, tá bom? Então a gente se encontra agora para resolver exercícios de dilatação térmica, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, até a próxima.